Olá, meus queridos, Shalom, um dia abençoado e agraciado pelo Criador para todos vocês. Sejam bem-vindos ao curso básico de Teologia, modalidade EAD, modalidade à distância. Nesse momento estaremos fazendo a introdução da disciplina de Angelologia. Se você quiser anotar, anote aí, disciplina de Angelologia. A definição do termo é uma terminologia que vem do grego, né? Angelos, que significa mensageiro, mais logos. Então, a junção das duas palavras se dá estudo sobre os mensageiros. É um termo utilizado na teologia cristã propriamente para se averiguar a questão angélica, a questão dos anjos. Queridos, desde já é importante destacar que a terminologia anjo na Bíblia passa por períodos distintos, visto que o Antigo Testamento ele possui 3 períodos: o chamado período pré-exílico, o período exílico e o período pós-exílico. E nesses 3 períodos diferentes, é importante destacar que a interpretação judaica ela muda conforme os períodos. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Antigo Testamento, no período pré-exílico, não entendia-se uma interpretação angelical de anjos que moravam no céu junto de Deus, ou até a existência de demônios, visto que, nesse período do Antigo Testamento, a religião judaica não acreditava na existência de um reino dos céus, de vida pós-túmulo e a possibilidade do homem morar no céu, ou até mesmo de demônios, né? Essas interpretações não fazem parte do judaísmo pré-exílico, propriamente. Então, em Gênesis capítulo de número 19, a palavra hebraica que aparece ali é malká. Malká são mensageiros. 2 mensageiros aparecem na cidade de Sodoma e Gomorra, e esses 2 mensageiros acabam destruindo a cidade. O contexto do Antigo Testamento pré-exílico não interpretava estes mensageiros como anjos que desceram do céu para efetuar essa tarefa, mas propriamente mensageiros que desenvolveram essa tarefa. Então, a questão de mensageiros estava muito ligado a um ser humano que fazia feitos em nome de Javé, né? Mas um ser humano. Lembrando que o judaísmo ela era uma religião de fenômenos de milagres, né? Além da destruição de Sodoma e Gomorra efetuada pelos malchims, pelos mensageiros, nós temos outros cenários de milagres, como a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, o machado que flutua e tantas narrativas de milagres, visto que no judaísmo os milagres faziam parte da crença popular do povo. Então, em Gênesis capítulo 19, nós temos os mensageiros, estes mensageiros que estavam por trás da destruição de Sodoma e Gomorra, e 3 mensageiros que aparecem para Abraão. Algo curioso é que Abraão se prostra e os mensageiros ali não o advertem. Já em Apocalipse, quando João recebe as revelações do Apocalipse por um anjo, em João, o termo grego é angelos, que também significa mensageiro. Em João, propriamente, em Apocalipse, quando João ele faz esse ato de se curvar diante do anjo, o anjo repreende, dizendo que ele não poderia fazer aquilo, porque ele não aceitava a adoração. Parece que a questão de se curvar, se prostrar como um ato de adorar, é algo que somente a divindade recebe.
nesse aspecto, somente Deus, no pensamento trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, são suficientemente poderosos e capazes para receberem a adoração. Mas em Gênesis 18 nós temos algo curioso, visto que o Abraão se prostra e ele não foi repreendido. Também na disciplina de angelologia trabalha-se os seguintes termos: a cristofania, que entende-se que seria a aparição de Cristo no Antigo Testamento, não como o Messias encarnado, mas como uma espécie de aparição. E pode ser que propriamente em Gênesis 18 tenhamos esse cenário da aparição de Cristo no Antigo Testamento como um mensageiro, porque recebe a adoração e não propriamente admoesta o Abraão por fazer isso. Uma outra terminologia utilizada na disciplina de angelologia é o termo angelofania. O termo angelofania refere-se à humanização de um anjo. Isso é muito interessante, queridos, visto que em Gênesis 18 Abraão faz alimento e os mensageiros também comem. Então ali nós temos duas linhas interpretativas. Uma linha defende que eram anjos de Deus que apareceram a Abraão. E esses anjos, eles tinham o poder de se humanizar ao ponto de ter intestino e conseguir se alimentar, né? A angelologia, quando o anjo ele consegue se humanizar e interagir com os homens. Uma outra linha é que nega a ideia de anjo como ser celestial, propriamente, e entende-se que quem aparece a Abraão ali nada mais eram do que seres humanos que estavam lhe levando uma mensagem. Então, a disciplina de angelologia, ela tem essas questões que são empolgantes e intrigantes. Algo que também vale a pena destacar em angelologia, nesse cenário inicial e introdutório, Jó capítulo de número 1, versículo de número 6, aonde diz que os filhos de Deus, em hebraico, Benei Elohim, os filhos de Deus se aparecem diante do Senhor e Satanás vem com eles. Isso é interessante. Em Jó capítulo 1, versículo 6, existe pelo menos duas linhas. Eu vou falar a primeira. A primeira linha entende-se que eram anjos que apareceram diante de Deus numa espécie de corte celestial e Satanás teve acesso a essa corte e ali inicia um diálogo entre Deus e Satanás a respeito do justo Jó. Então essa primeira linha entende-se que Jó capítulo de número 1, versículo 6, são anjos chamados de filhos de Deus que aparecem na corte celestial em um lugar metafísico ou metafísico céu. Essa linha é interessante, mas nós temos um problema em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, vocês podem fazer a leitura para averiguar. O texto falará que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e dessa relação nasce os gigantes, os homens valentes, e algumas traduções utilizam até o termo Néfilins. É interessante. Agora, quem geralmente adota a linha de que Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, são filhos de Deus, anjos, adota também a linha de que Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso 1, fala que filhos de Deus, anjos, descem à terra e se relacionam com as mulheres, e essa relação gera seres híbridos, chamados de néfilins, que seriam meio anjos, meio homens, né? E aí tem a teoria que diz que estes seres híbridos eles foram destruídos no dilúvio. O Senhor proporciona a sentença de morte para eles que se dá no dilúvio. Tem até um filme de Noé, que é o mais atual, que trabalha um pouco essa ideia. Se vocês não assistiram, podem assistir com pipoca e guaraná.
Agora, a segunda linha ali de Jó também é uma linha interessante, que refere-se que os filhos de Deus de Jó não são anjos, mas são homens justos que estão indo adorar a Deus através do sacrifício, fazer algum tipo de sacrifício no mundo físico em algum determinado lugar, e Satanás vem junto e inicia um diálogo entre Deus no mundo metafísico céu e entre Satanás no mundo físico terra. Então, nesse aspecto, os filhos de Deus de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, não tem nada a ver com lugar celestial, mas são seres humanos fazendo sacrifício a Deus na terra. E estes que defendem essa linha olham para Gênesis capítulo 6 e também negam que ali são anjos, mas dizem que os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens são homens justos da linhagem de Sete, em detrimento às filhas dos homens que seriam as mulheres da linhagem de Caim. Então nós temos essas duas linhas e vou trazer mais material aqui para vocês. Uma outra questão interessante é que no Antigo Testamento, no período pré-exílico, exílico e pós-exílico, ainda não existia a ideia da existência de demônios, né? Algo interessante que também se discute em angelologia, ou seja, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ninguém tira o demônio de ninguém, ninguém exorciza ninguém, porque não se acreditava na existência de demônios. E aí tem um problema. E algumas traduções do Antigo Testamento fala-se de sacrificar aos demônios, né? Isso é um problema da primeira tradução do Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. Os termos em hebraico, em Deuteronômios, em Salmos, que em algumas traduções utiliza-se o termo demônio, em hebraico está shedim ou elilim. E essas terminologias se referem a ídolos estrangeiros. Porque em algum momento, nós temos o exemplo do rei Acás, o rei Acás pegou os seus filhos e sacrificou a alguns deuses cananeus como o Moloque. Então ali nós temos sacrifício de crianças a divindades pagãs, que a Septuaginta, entre o ano 200 a.C., utiliza-se a terminologia daimonion, visto que no período interbíblico judaico, na época da Septuaginta, os judeus já acreditavam na existência de demônios, né? Uma outra prova é o Apócrifo de Tobias, onde um demônio por nome de Asmodeu é descrito como alguém que tinha matado os 5 maridos de Sara, e o anjo Rafael deu o direcionamento para Tobias, filho, exorcizar o Asmodeu. Tudo isso é muito interessante, tem a ver com as crenças de demônios do período intertestamentário e até a crença de anjos do período intertestamentário, porque já se consolida a ideia de que anjos moravam com Deus no céu, no mundo metafísico céu, e tinham acesso à terra para trazer mensagens de Deus aos homens, ou para livrar os homens de alguma atrocidade ou de algum plano do maligno. Bem, aqui nós temos uma introdução. Sigam agora as orientações. Uma excelente semana e que o Eterno abençoe a todos vocês.